maravilhas, os teus milagres agora. Espírito Santo, seja o teu poder sobre eles agora. Mostra que tu és o Deus verdadeiro. Jesus já está levando a coluna para trás. Olha quanto Jesus já está levando a coluna deste homem. Ele vai indo, ele vai puxando lentamente. Se Jesus está levando sua coluna para trás, deixa ele levar. Se ele está levando, deixa ele levar. Você quer ser curado? Deixa ele levar. Jesus está levando a coluna deste homem. Ele vai continuar levando mais gente. Pode ficar olhando. Ele não falha. Se tem uma coisa, você tem que ter certeza que Jesus nunca falha. Ele é fiel com a sua palavra. Ele opera milagres. Jesus está levando a coluna daquela mulher. Você vai levando lentamente. Ele é o Rei da Glória. Ele não falha. Eu vou pedir para ele também abrir os braços de algumas pessoas. Pode ver, ele vai abrir. Vê, Jesus, abre os braços de alguns deles. Isso, Jesus, vai abrindo os braços deles. Vai levando a cabeça deles mais para trás, Jesus. A coluna deles mais para trás. Ossos pelvis, em nome de Jesus, volte aos seus lugares. Ossos sacros, em nome de Jesus, volte aos seus lugares. Ossos ilíacos, em nome de Jesus, volte aos seus lugares. Vértebras lombares, em nome de Jesus, volte aos seus lugares. Vértebras cervicais, em nome de Jesus, volte aos seus lugares. Musculaturas e nervos da coluna, em nome de Jesus, volte aos seus lugares. Mais ainda, Jesus, mais ainda. A cabeça deles mais para trás. Jesus já está abrindo os braços ali, está levando a coluna lá atrás. Olha lá onde ele leva a coluna daquela mulher. Ele vai levando cada vez mais. Ele está levando a coluna deste homem. E ele não para. Ele não para. Mais ainda, Jesus, mais a tua unção, mais o teu poder. Mais ainda, dá uma olhadinha como Jesus faz, pastor, olha lá. Mais ainda, Jesus, mais a tua unção, mais o teu poder. E ele vai levando, ele não para mais. Ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória. A cabeça deles mais para trás, Jesus, força mais. Jesus já está abrindo os braços de muitas pessoas. Jesus, mais ainda, força a coluna deles mais para trás. Talvez você diz, por que Jesus está abrindo os braços desse homem, está levando a coluna? Talvez você diz, por que alguns não estão recebendo? Sabe por quê? Porque duas coisas aconteceu. Ou eles não ouviram o que eu falei, que opõem a ação de Deus. Mas se eu segurar a minha mão parada perto deles, vocês vão ver claramente Jesus puxando e eles trazendo a coluna de volta. Se eu segurar a mão próximo de cada um deles, vocês vão ver Jesus fazendo isso. Quer ver? Mais ainda, Jesus, mais a tua unção, mais o teu poder, mais a tua graça, mais ainda, Jesus, mais. Quer ver? Ó, olha aqui, Jesus, vocês vão ver Jesus puxar. Jesus, a cabeça deles mais para trás. Mais ainda, Jesus. Mais ainda, Jesus está puxando, está puxando, e agora houve resistência e levou de volta. Puxa de novo, Jesus, puxou de novo, puxou, está puxando mais ainda, ainda ele continua a puxar, ele continua ainda, mais ainda, Jesus, mais ainda, Jesus sempre vai esperando a liberdade que eles vão dando, mais Jesus, força mais ainda, Espírito Santo, mais ainda, Jesus, ele vai puxando, e é claro, quem precisa do milagre sempre é a pessoa. Conforme eles vão dando liberdade, a ação de Deus vai se multiplicando. A cabeça deles mais para trás, Jesus, mais ainda, isso, Espírito Santo, mais para trás ainda, mais ainda, Jesus, mais ainda, força mais a coluna deles, mais ainda, Jesus, a cabeça deles mais para trás, a coluna deles mais para trás, mais ainda, vai quebrando os bicos de papagaio, vai tirando as hérnias de disco, mais ainda, Jesus, a cabeça deles mais ainda, Jesus, mais a tua unção, mais o teu poder, mais a tua graça, mais a tua virtude, Jesus vai curando eles, a cabeça deles mais para trás, a coluna deles mais para trás, e Jesus vai agindo lentamente, ele vai operando o milagre. Não tem coluna que Jesus não coloque no lugar, mas ainda Jesus, ele é o Rei da Glória, mas ainda Jesus, mais a tua unção, Jesus, mais o teu poder, Jesus, mais a tua graça, ele é o Rei da Glória. Jesus, abre os braços deles mais alto, a coluna deles mais para trás, mais ainda, Jesus, mais ainda, Espírito Santo, mais ainda, Jesus, força mais a coluna deles, força mais, Jesus, mais da tua unção, mais do teu poder, e vai abrindo os braços deles, mais ainda, Jesus, força a coluna deles
Força a coluna deles mais, Jesus, mais ainda, Espírito Santo. Força a cabeça deles mais para trás, Jesus, mais ainda, Espírito Santo, força mais. A coluna deles mais, Jesus, força mais ainda, Jesus, mais a tua unção, força mais, Jesus, mais para trás a cabeça deles, mais ainda, Jesus, força mais, Jesus, força a coluna deles mais para trás, mais ainda, Jesus, mais ainda, Espírito Santo, mais a tua unção sobre eles, mais o teu poder, força mais a coluna deles, Jesus, mais ainda, os braços deles mais alto, a coluna deles mais para trás, Jesus, força mais, Jesus, força mais a coluna deles mais para trás ainda, mais, Jesus, mais ainda, Espírito Santo, mais ainda, Jesus, mais a tua unção, mais o teu poder, mais a tua graça, mais a tua virtude. Força a cabeça deles mais para trás, a coluna deles mais para trás, Jesus, até que a cabeça deles vire para cima, Jesus, mais ainda, a coluna cervical, a coluna lombar, Jesus, vai colocando lugar, mais ainda, Jesus, mais a tua unção, os braços deles mais alto, mais ainda, Jesus, mais a tua unção sobre eles, mais o teu poder sobre eles, mais a tua graça. Tu és o Rei da glória, tu és o Deus onipotente, tu és o Deus onipresente, Jesus, tu és o Rei da glória, Jesus, mas ainda, é a primeira vez que você sente Jesus pegar em seu braço, é a primeira vez que você sente, você pode adorar a Ele, você pode glorificar a Ele, Ele é o Rei da glória, 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 adore a Ele, exalte a Ele, Ele é o Rei da glória, adore, e glorifica Ele, vai glorificando, vai exaltando, glorifica Ele, receba a glória. Aquele que glorifica recebe, adore, exalte a Ele. Ele é o Rei da glória, você pode glorificar, você pode exaltar a Ele. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o Deus santo, Deus verdadeiro e poderoso. Ele é o Rei da glória. Nós só queremos pegar um testemunho rapidinho, só para você ver. Deus agiu na coluna dela, que vocês viram. É claro, se eu não pegar o testemunho, vocês dizem, será que ela foi curada, será que não foi? Por isso que eu quero ver o testemunho. Vamos lá. A senhora sofria da coluna há quanto tempo? Muito tempo. E doía muito a sua coluna? Doía. Estava doendo hoje? Doía todo dia, para varrer a casa, para limpar a casa. E para baixar doía também? Tudo. Então, venha para o centro e flexione sua coluna, como se você fosse colocar a mão no chão. Se flexione. Levante agora, quero ver. Você quase coloca a mão no pé. Dói agora? Não. Está feliz? Estou feliz. Cadê o glória para Jesus? Cresça. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Você pode adorar a Ele. Vamos ouvir também o testemunho do irmão aqui, vamos ver. Ele sentiu Jesus pegar nas mãos dele, é uma glória tão grande, se você soubesse. Meu irmão. Eu sofria da coluna há mais de 20 anos. Inclusive estava tomando remédio todas as noites para que a coluna pudesse passar. Inclusive eu tenho chapas do médico, estive baixado no Hospital Cristo Redentor 6 meses em cima de uma tábua, a minha coluna estava desviada a 3 vértebras e eles me disseram que eu não ia mais pegar uma vassoura e que eu ia ficar paralítico, mas a honras e a glória ao meu Senhor, eu estou liberto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se coloca em pé, vamos flexionar sua coluna, vamos ver. Flexione, tente colocar a mão no chão. Levanta agora. Colocou a mão no chão, homem. Eu não coloco a mão no chão. O senhor, que idade o senhor tem? Ele coloca a mão no chão. Dói agora a coluna? Aleluia, não dói mais. Quanto tempo o senhor não colocava a mão no chão? Já uns 6 meses não botava mais a mão no chão. E agora não dói mais? Agora não dói mais. Amém? Graças a Deus. Jesus é maravilhoso ou não é? Amém? Aleluia. Aleluia. Eu não sofro da coluna, mas eu não consigo fazer o que ele fez. Eu não consigo. Talvez eu preciso melhorar, né? A minha coluna aí, eu acho que está precisando do milagre de Deus, né? Talvez eu não sei se o Gilmar coloca a mão no chão, Gilmar. Coloca. Nós somos mais novos que ele, hein? Nós somos mais novos. Eu acho que somos, né? Eu acho que o Gilmar é mais novo que o senhor, né? Jesus é maravilhoso. Mas vamos pegar só mais um testemunho. Como é que está a sua coluna, irmão? Está bem, graças a Deus. Está bem? Quer flexionar? Coloque. Eu fiz cirurgia da coluna, sofri um acidente e fraturei. Fui colocado 6 pinos na coluna. E doía? Doía muito, aleluia. Glória a Deus. Tá doendo, não? Aleluia, Jesus é maravilhoso. Oh, glória, aleluia.
Jesus é o Rei da Glória. Meus amados, nosso amanhã tem mais. Hoje foi só para começar. Vamos orar. Senhor amado e Deus misericordioso, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por este grande privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, cheios de saúde, Senhor, e vendo as tuas maravilhas. Em nome de Jesus, leva, Senhor, leva cada um de nós guardados e protegidos.